Café com Prosa, com Rafael Dutra. Olá, boa tarde Barretos, boa tarde região, boa tarde ouvintes da Rádio Jornal 88.7 FM. Estamos iniciando hoje mais uma edição do Café com Prosa. Hoje é dia 24 de outubro de 2022. Juntamente aqui comigo nos estúdios o Igor Sorrenti, jornalista convidado, e estamos recebendo aqui duas autoridades, duas personalidades que têm uma grande passagem e outro que está na vida pública aqui da nossa região. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Júlio César, que hoje está aqui mais jovial, com a barba feita, cabelo cortado, e já falou aqui para nós aqui nos bastidores que já emagreceu 4 quilos. Tenho certeza que até dezembro ele vai chegar fininho aí, ficar bem mais leve para operar a nossa mesa aqui. Mas com a simpatia de sempre, né, Rafa? Claro, tem que permanecer. Uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Prosa da Rádio Jornal 88,7. Hoje recebemos 2 ilustres convidados. Um deles é Fernando Piffer. Boa tarde, Fernando. Quem é Fernando Piffer? Boa tarde, ouvintes do Café com Prosa, do nosso amigo Rafael Dutra. Boa tarde, Igor, Júlio César. Boa tarde, prefeito de Monte Azul, Marcelo Taviano. É uma satisfação estarmos aqui nesse momento discutindo um pouco sobre a nossa política regional. Fernando Piffer é médico, pediatra, cirurgião infantil. Fiz mais 5 especializações, além da pediatria e cirurgia infantil. Medicina de saúde pública, administração hospitalar, além de medicina do trabalho. Fui vereador de 2013 até 2020 e saí candidato a prefeito nas últimas eleições, ficando em segundo lugar com a diferença de 400 votos. Estamos na política. Meu pai foi prefeito já 2 mandatos, uma vez vice, 3 eleições vitoriosas. Eu tive 2 eleições vitoriosas e construí uma história ao longo da nossa vida, da nossa família. O meu avô foi vereador em Bebedouro na década de 60. E esse trabalho político que a família desenvolve ao longo do tempo, na área social, na área esportiva, ajudando a nossa internacional, ajudando a cidade, ajudando as entidades de Bebedouro, que fazem um importante trabalho social, faz com que nós tenhamos esse desejo sempre de estar ajudando as pessoas. Como médico, a função nossa é salvar as crianças, dar vida às pessoas. Como cidadão, ajudar as pessoas mais necessitadas que precisam desse apoio. E como político, através das políticas públicas na área da saúde, da educação, em todas as áreas praticamente, colocar em pauta a necessidade do desenvolvimento social, com transparência, com segurança, com saudade das coisas boas que o Bebedouro já teve no passado. Antes de passar a palavra para o Marcelo também, tem um fã seu que eu tenho certeza que ele acompanha pelas redes sociais, porque além, o nosso programa é multiplataforma, ele está em todas as redes sociais, que é o Geraldo, que é fisioterapeuta, que é um cara que eu conheço desde a época da juventude no qual eu participei, do partido que eu pertenci ano passado, e ele tem uma forte ligação com você, né, Piffer? É um jovem que amanhã depois é o seu chaveirinho, hein? Geraldo, um abraço, um excelente profissional da área de fisioterapia, uma pessoa humana que desenvolve trabalho social também na cidade e acompanha a nossa política junto, está junto comigo no PSD de Dado também, que é o nosso partido, Rafael. E obrigado, parabéns, Geraldo, por todo o seu trabalho na sua área que você desenvolve em Bebedouro. Nós também estamos recebendo, né, Igor? O Marcelo, grande Marcelo. Vamos fazer questão, Marcelo, fala aí, porque o Marcelo, gente, é um cara que não para. Aqui a gente vai comentar ainda, mas o Marcelo vai para Brasília, vai para São Paulo, tá em Monte Azul, tá em Barretos, onde que tem recurso ele tá buscando. Esse jeitinho dele aí, ó, tranquilinho, que come pelas beiradas. Bem-vindo, Marcelo. Apresenta aí quem que é você para os nossos ouvintes aí, como que iniciou a sua trajetória política aí. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Igor. Boa tarde a todos os ouvintes aí do Café com Prosa, Fernando Piffer, que nos acompanha aqui, enfim, todos que nos acompanham pelas redes sociais e todos os que são fãs aí do seu Café com Prosa, né? Então, o Marcelo, antes de estar prefeito,
o Marcelo trabalhou na parte de citricultura. Desde os 13 anos estou envolvido com a compra e venda de laranja na cidade de Monte Azul Paulista, e em 2009 me tornei político. Na realidade, Rafael, em 2008 fui eleito como vereador. Estive presidente da Câmara no período de 2009 e 2010, como vereador 11 e 12, e depois fui eleito vice-prefeito em Monte Azul no mandato 13 a 16. Em 16 eu disputei as eleições, perdi por 40 votos a eleição de prefeito. E em 2018 disputei uma outra eleição extemporânea por conta aí de uma cassação do ex-prefeito e me tornei prefeito em dezembro de 18. Dezembro de 18 até hoje, e se Deus quiser e permitir, com saúde até 2024, estarei como prefeito de Monte Azul Paulista. Tenho trabalhado, como você mesmo falou aí, né, buscado incansavelmente recursos. Minha cidade é uma cidade menor que a sua aqui de Barretos, que é de Bebedouro. Nós temos uma cidade bem mais modesta, 20 mil habitantes, e nós trabalhamos em busca de recursos para investimento, para o trabalho do dia a dia. Só assim nós conseguimos fazer políticas públicas que melhoram as vidas das pessoas. E é para isso que você me vê incansavelmente correndo, Brasília, São Paulo, fazendo amizades, trabalhando junto, tá? Quero deixar aqui o meu abraço à prefeita Paula, com todo respeito, em estar na cidade de Barretos, e a gente faz isso, Rafael. A gente trabalha diariamente, busca políticas que deram certo em municípios vizinhos, companheiros, parceiros que já conseguiram fazer ações que deram certo, e com isso a gente consegue melhorar a vida das pessoas. E é isso que nós estamos fazendo em Monte Azul Paulista. Ô Marcelo, eu conheci você quando você era vereador. E você, presidente da Câmara, movimentando a região e tal. Depois você assumiu a prefeitura. E eu lembro que geralmente assim, tudo, não vai dar conta, chegou agora, quem acha que é tal. E não moro em Monte Azul, mas pelo conhecimento político que eu tenho, você foi um cara que foi comendo pelas beiradas, foi. E hoje você é um protagonista da política de Monte Azul Paulista. Dificilmente a política de Monte Azul Paulista não passará nas suas mãos daqui 2 anos. Então, assim, você virou uma pessoa que tem uma força. Mostra que o Rodrigo Garcia ganhou em Monte Azul Paulista. Se você pegar 52 cidades no qual o governador buscou a sua reeleição e ganhou, Monte Azul foi uma delas. Isso mostra a sua força da máquina, que você soube trabalhar, soube colocá-la à disposição, e você cresceu. Eu falo não internamente, mas externamente também. Além dos apoios que você tem interno, você tem fora também. Que se deve a isso? Você deve olhar no espelho, é natural falar, caramba, o que eu evoluí, o que eu cresci, apanhei muito, aprendi muito, sofri muito, tal. Como que você se vê hoje aí? Porque você é uma liderança hoje regional. Você soube buscar e ampliar espaços, até mais liderança que pessoas que dirigem cidade 4 vezes maior que a sua. Entendi, Rafael. Na realidade, não existe nada sem luta, não existe vitória em que você não se dedique e milite diariamente em busca do seu propósito. Confesso a você que jamais sonharia de estar hoje bem, graças a Deus, politicamente, da forma que estou. Mas isso é sempre você ser grato. Como você disse aqui do Rodrigo, nós tivemos um governo municipalista, está aqui o Fernando, que é do PSDB, um governo que realmente investiu nas cidades e trabalhou isso independente de partido. Atualmente você me conhece, estou no MDB, mas independente disso tive o apoio incondicional do governo do estado. Com isso desenvolvemos políticas públicas, mas não é só também você ter o dinheiro, é você ter a credibilidade, é você ter a vontade, é você conduzir isso de uma forma em que você tenha o carisma do eleitor, para que você possa trabalhar isso. E sozinho, Rafael, ninguém chega a nada. Tive vezes que você me auxiliou lá atrás enquanto vereador, enquanto vice-prefeito nós trocamos algumas ideias, enquanto prefeito, vários projetos, alguns caminharam, outros não, você me apontou. A leitura é simples, a leitura é você ir em busca daquilo que realmente tem funcionado, saber ouvir, saber o tempo das coisas, não querer adiantar e nem se achar o responsável por tudo, porque as políticas públicas acontecem, Rafael, através das pessoas. Os mesmos funcionários hoje que participam da gestão pública em Monte Azul são os de governos passados. Muitos deles passaram por 4, 5 governos e estão comigo hoje.
Por quê? Isso é você saber como tratar a pessoa que realmente está apresentando para a sociedade a prestação de serviço. Nós temos uma credibilidade, sim, hoje, não só em Monte Azul, na região, mas isso se deve, eu sempre falo, a uma equipe boa. O prefeito, ele nem sempre está na cidade. O prefeito nem sempre está ali na ponta, realizando o serviço do atendimento público, principalmente de saúde, que a gente se destaca na região, você deve ter ouvido falar isso. A região de Monte Azul a saúde em Monte Azul é conhecida na região como uma saúde de ouro. Sim. Nós temos um serviço que, mesmo no serviço privado, a gente consegue fazer melhor em vários segmentos. Temos nossas limitações. Não conseguimos fazer grandes cirurgias, grandes procedimentos, mas o básico nós atendemos direito. Então, acho que tudo isso que acontece hoje é fruto de um bom trabalho, de uma equipe e de um respeito. Quando você respeita o profissional, que está lá na ponta, repito para você, o mesmo que trabalhava dentro da saúde e da educação são os que trabalham comigo. Só que recebe o carinho, o respaldo, o respeito, e aí a gente consegue caminhar melhor. Acho que foi isso o diferencial. Eu vou fazer até uma observação para os ouvintes, também para quem nos acompanha também pelas redes sociais, que você é muito aberto. Sim. Quando eu estava fazendo uma consultoria para vários prefeitos, ou passando na cidade, sempre eu mandava um WhatsApp para você, Marcelo, tipo, era 7 horas da noite, Marcelo me atendia. 7h30 da noite me atendia. Já chegou a fechar a prefeitura comigo lá, a gente tá lá fora. Então, esse calor humano, essa facilidade que você, essa acessibilidade que você dá ao cidadão, ao seu eleitorado, ou a políticos, isso é importante. Porque tem outros, você tem que agendar com a secretária que passa para outro e nunca chega. Você não, manda um WhatsApp ali, ó, isso, aquilo. Isso eu acho que também fez você também ficar muito mais acessível e mais popular também, né, Marcelo? Sim, Rafael, esse detalhe da disponibilidade, eu me dediquei 100% à atividade da prefeitura. Hoje eu tenho só exclusivamente vivo para fazer aí o trabalho de política em Monte Azul. Tirando isso, como você falou, atender as pessoas é o que a gente tem que fazer. Nós estamos ali para aprender. Quando a gente acha que está ensinando alguma coisa, você está sempre aprendendo, Rafael. E é o que você levava a meu conhecimento. Se é 7 horas da noite, se é 8 horas, o meu telefone ele não mudou. O meu telefone ele permanece desde a vida privada até hoje. Então várias pessoas têm. E com os recursos hoje da inovação tecnológica, você traz a oportunidade das pessoas se comunicarem com você aonde você estiver. Você está em reunião em São Paulo, você está em Brasília, você está fora, não interessa, você tem que responder. É o mínimo que te cobram. É lógico, o tempo é a razão que a gente tem que saber administrar. Mas a gente consegue, com a atenção da nossa assessoria, da parceria, atender. Como você disse, não tem que ter horário. Política, você tem que atender o cidadão. É meia-noite, é 1h. Eu tive pessoas, é lógico, nesses horários às 3 da manhã, a gente já sabe que nem sempre já é uma coisa muito boa de se tratar, porque se trata de uma emergência. Mas nós temos que estar disponível e acho que é isso que a gente tem que estar se vinculando. Não tem horário. Política tem dedicação e é isso que eu tenho feito por enquanto, e acho que é isso que é o diferencial. É igual o Piffer na medicina, né, Piffer? Na medicina também não tem horário. Você como médico, e você... Vamos agora falar um pouco da política, Piffer. Você foi vereador lá, 2 mandatos, fez uma ótima gestão. Tem seu irmão que é vereador também, né? Não. Você não tem seu irmão? Foi candidato a vereador? Isso. Depois você saiu candidato a prefeito. Isso. E a diferença foi de 400 votos. Então foi uma diferença muito apertada. É uma diferença pequena, vamos assim dizer. O fato novo daquela eleição foi a abstenção altíssima, que chegou a mais de 43%. 43%? Por causa da pandemia, as pessoas ansiosas em trazer doenças para dentro de casa, para os seus entes mais idosos, e acabou dando essa virada no final. Eu, como vereador, consegui manter os plantões médicos, a cirurgia infantil, o atendimento, a atenção básica, exercer a função de médico, mesmo sendo político, porque a função social do médico é muito importante e eu vou sempre tentar manter essas duas funções quando tiver saúde praticamente. O Marcelo falou sobre o PSDB, eu fui do PSDB a convite do Edson Aparecido de 2010 até o início desse ano, quando o deputado federal Eleuso Paiva visitou Bebedouro e me convidou para fazer parte do projeto do Eleuso Paiva e do PSD. E da forma como
foi conduzido algumas situações pelo Dória, pelo Rodrigo, a nível estadual, e a gente viu o anseio da cidade pela mudança. Nós compramos a ideia do Eleusis, que hoje o PSD é o vice-governador candidato junto com o Tarcísio, o Felício, e nós encampamos a campanha do Tarcísio, e o Júnior, que estava filiado no PL, teve uma missão do partido do Bolsonaro de sair candidato para poder fazer um ponto de resistência em Bebedouro contra o Dória e contra o Rodrigo. E nós fomos para a campanha com esse objetivo, e o Tarcísio lá foi muitíssimo bem votado. O Tarcísio teve 21.197 votos e o Rodrigo 8.400 votos. Nossa, que Uma diferença. diferença brutal. Então, obrigado a todos os bebedorenses que ajudaram nessa votação maciça do Tarcísio e do Bolsonaro, sendo que o Tarcísio teve mais de 1.500 votos nulos, que as pessoas votaram 22, porque é o candidato do Bolsonaro, e na verdade o Tarcísio é 10. Tarcísio 10, Bolsonaro 22. Então a campanha continua, semana decisiva, importante. Na eleição passada, no segundo turno, o Bolsonaro chegou a ter mais de 30 mil votos. A meta é chegar a 33 mil votos agora no segundo turno em Bebedouro. Estamos trabalhando para isso com toda a equipe, de uma forma humilde, comparando o plano de governo de o que um fez no passado, o que um outro fez no passado, e aquilo que é melhor para o nosso país, que é a liberdade, que é a família, que é a liberdade de imprensa. Vocês são da imprensa, sabem do que eu estou falando dessa semana, que uma importante emissora de televisão foi censurada em nosso país. Então aquilo que diziam que um candidato ia fazer, na verdade quem o faz é a turma do PT. Eles adoram fazer a censura, e todas as falas do candidato Lula é nessa direção, né? Fazer esse cerceamento de palavras na mídia, na rede social, e regulamentar praticamente isso. Então nós somos contra. Liberdade de imprensa é fundamental. Por isso que nós estamos engajados nessa campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Piffer, você foi candidato a prefeito na última eleição municipal e teve aí uma votação bastante expressiva, né? Por que nessa ocasião, agora em 2022, você não se lançou candidato a deputado estadual ou federal? Porque eu estava afiliado ainda ao PSDB e o meu irmão estava afiliado ao PL, né? E eu estava naquele momento contra o projeto do PSDB, questão da lei eleitoral, que exige o prazo de filiação mínima. Então o Júnior saiu a pedido do PL para fazer esse contraponto, e foi fundamental, né? Fizemos uma campanha vitoriosa em Bebedouro. Bolsonaro muito bem votado e o Tarcísio muito bem votado, apesar da campanha maciça em termos econômicos da turma do Rodrigo Garcia, feita em toda a região em Bebedouro. Então estou muito satisfeito, né, com essa vitória do Bolsonaro e do Tarcísio, e agora segundo turno, na campanha final, pedindo voto humildemente, esclarecendo as pessoas da importância de nós termos um governador ligado ao nosso presidente. Marcelo, você foi vereador, né? Depois vice-prefeito e agora prefeito. Estar como vereador te preparou para hoje assumir a cadeira de prefeito? Qual foi a sua experiência? Boa pergunta. Realmente, Igor, nesse caso, ajuda e muito. A experiência de ter sido vereador e também presidente da Câmara me capacitou, me gabaritou para que eu pudesse exercer hoje a função de prefeito, mas respeitando principalmente o Poder Legislativo. O Poder Legislativo ele tem uma grande parceria, uma grande participação nas ações que nós desenvolvemos no Executivo. Muitas das ações do Executivo podem ser barradas no processo legislativo, e aí não se caminha. Existem as dificuldades, oposição e situação fazem parte do plano político. Não há como você não ter uma situação ou outra. Mas você respeitar e você saber conduzir, você consegue sim avançar bastante. Então acho que sim, essa pergunta é importantíssima. E além, lógico, de vereador, eu fui vice-prefeito. E quando você é vice-prefeito, um cargo de expectativa em que você consegue equilibrar as suas sensações de querer realizar e poder realizar, te deixa um pouco mais tranquilo para assumir e governar, como foi o que aconteceu em Monte Azul.
Ô Marcelo, o que você acha que qualificou você para ser o preterido, escolhido para ser vice-prefeito na época? Na época, você quer complementar? Não, só. Na época, o que me gabaritou, na realidade, era a condição de um vereador atuante. Um vereador que, enquanto presidente, eu fui presidente nos 2 primeiros anos do meu mandato de vereador. Eu não tinha sido vereador, fui presidente e vereador de estreia, e isso me ajudou bastante. Eu consegui colocar a minha linha de raciocínio e os pensamentos em prática. Isso facilitou. E nesses 2 primeiros anos, e na sequência, sendo vereador, também trabalhando ativamente com projetos importantíssimos, me capacitou a estar aí como candidato a vice-prefeito. Havia na época, Rafael, você conhece minha trajetória, até uma expectativa de ser o candidato então a prefeito. Sim. Na época, o segmento então prefeito gestor Dr. Gilberto Arroio na época era do MDB, eu estava no MDB para dar sequência, mas aí a conjuntura política, o grupo político tinha outras pretensões naquele momento, e aí nós apoiamos, então fui como vice do PSDB em Monte Azul. Então acho que o trabalho como vereador me capacitou a estar como vice-prefeito na época. Ô Marcelo, fazer para você, depois eu vou passar para o Piffer. Quando você foi vereador, teve algum projeto que você fez, alguma atuação que você marcou você, que você gostou, algo específico no legislativo? Enquanto prefeito, o que você fez que você falou, olha, tenho orgulho dessa minha marca que eu já deixei, ou o que você vai deixar? Eu acho uma boa pergunta. Enquanto vereador, eu acho que um dos projetos que me deu uma sustentabilidade foi, primeiramente, o trabalho já com os próprios funcionários da Câmara, em trabalhar com eles, respeitando e dando garantias para eles de condições de trabalho. Nós tínhamos ambientes que não eram saudáveis, que não tinha climatização, uma iluminação perfeita e as condições de trabalho. Você é um contador, você tem que desenvolver o seu papel e não sou eu que vou te dizer como trabalhar. Você é advogado, você vai desenvolver e eu tenho que respeitar. Sim, sim, não, não, e foi isso que aconteceu enquanto vereador. Um dos projetos em destaque foi a APROAN. É uma associação que cuida dos animais lá em Monte Azul, desde 2009, enquanto eu fui presidente e prefeito e vereador, e desde então tenho mantido um bom relacionamento. Nós já vamos aí para o 13º ano de instituição, fundada comigo. Parabéns. E tem recebido o meu apoio até hoje. Legal. Isso é importante. Isso muito importante, que uns vira as costas e esquece. E uma coisa que eu sempre acho muito positivo, eu estive no meu mandato de vereador com os 9 vereadores em apoio. Eu não tinha, no meu mandato enquanto presidente da Câmara, eu não tinha oposição. E eu discutia com eles, sim, com a falta de experiência, com os mais experientes, com aqueles que já tinham conhecimento, eu respeitava principalmente a opinião deles. Então acho que isso, como vereador, me gabaritou, e eu tive esse projeto, que eu lembro bem da APROAN. Tá? Teve outros projetos que, enquanto prefeito agora, isso que é positivo. Enquanto prefeito, eu pude ver minha ação enquanto vereador e pude pincelar algumas coisas. E alguns projetos que eu coloquei em prática agora, mas ainda não só a APROAN, nós temos a AVA, outra instituição que também cuida de animais em Monte Azul, e a gente consegue fazer um trabalho em conjunto com as 2 instituições. Mas eu acho que o que me deixou mais tranquilamente foi o apoio ao terceiro setor. Rafael, o terceiro setor, ele faz um trabalho que seria nosso, do Executivo Municipal, e muitas vezes aos custos de ações deles, e não de ações nossas. Então eu tenho apoio irrestrito e faço isso sempre rigorosamente em dia, cumpro com os valores que é das entidades. Historicamente em Monte Azul não se pagava as entidades. Tinha lá no começo do ano, se apontava o valor anterior, passava o ano inteiro e não repassava o dinheiro às entidades que precisam. Hoje não, é repassado em dia para as entidades, inclusive com aportes durante o ano, para que eles possam fazer um serviço que é do Executivo, mas quem desenvolve é eles. Hoje o autista tem um trabalho muito importante com a PAI de Monte Azul, recebe recursos para isso. Nós temos hoje, não só na parte de saúde, mas os alunos que estudam, Monte Azul não tem ainda condições de bancar integralmente quem vai cursar e tem que pagar o transporte para cidades fora. Então a gente faz um apoio também diretamente para o aluno. Então o terceiro setor
setor recebe do poder público um apoio muito grande. Eu acho que isso é um dos projetos que mais dão um destaque positivo para a administração, apoiar o terceiro setor e fazer esse trabalho. E uma pasta que eu não abro mão são duas coisas: saúde e educação. Saúde, enquanto eu tiver recurso, enquanto eu tiver saúde minha, física, para lutar e buscar, eu vou fazer. Nós aplicamos 32% em saúde esse ano em Monte Azul. Tenho, graças a Deus, o melhor enfrentamento à pandemia em Covid-19 da nossa região, dos 18 municípios, inclusive Barretos, Bebedouro, cidades maiores, Guaíra, um abraço ao Junão, meu amigo lá. Nós temos o melhor enfrentamento à pandemia em Monte Azul. Isso são ações, ninguém sabia nada naquela pandemia. Nós estamos aprendendo um com o outro. Ações que deram certo e que não deram certo. E graças a Deus, graças a um trabalho, tenho lá uma jovem hoje, acho que é a secretária de saúde mais jovem da nossa região, que é a Camila, saiu-se muito bem, técnica, enfermeira, e conseguimos conduzir. Então acho que primordial saúde e educação na sequência, mas um trabalho sério, eu acho que isso realmente produz os frutos que nós temos hoje. Piffer, já emendando aí, quando você esteve como vereador, aquilo que você mais... O prefeito de Monte Azul, Marcelo, uma coisa importante. Como médico, uma área forte foi na saúde. E valorização do profissional. Nós conseguimos aprovar em Bebedouro as 30 horas da saúde. Um projeto nosso, importante. Fica a sugestão, prefeito, que o senhor faça também lá no seu pronto-socorro, as 30 horas da saúde. Os funcionários vão ficar muito gratos, porque plantão na saúde é sacrificante, é desgastante. O funcionário precisa, além do piso adequado, que agora, se Deus quiser, será implantado com a vitória do Bolsonaro, o funcionário consiga também ter uma carga máxima de trabalho com esse piso. E na saúde, o que nós fizemos? Conseguimos estruturar toda a área de urgência e emergência. Nós conseguimos, através do nosso deputado da época, Samuel Moreira, e do Marco Vignoli, equipamentos para equipar todos os postos de saúde com sala de urgência. Evidentemente, o equipamento faz parte de um processo. O segundo processo era profissionalizar a equipe, treinar, qualificar, requalificar e constantemente em aperfeiçoamento. Isso não vem ocorrendo. As salas estão sendo subutilizadas, infelizmente, atualmente. Porque quando você coloca essa sala de urgência em todas as unidades de saúde, você desafoga a UPA, você desafoga o pronto-socorro. Você faz uma sutura lá na atenção básica, onde já se fez no passado. Você faz alguns medicamentos injetáveis que hoje só se faz na UPA. Então, nosso objetivo na época, como vereador, era auxiliar nesse processo de facilitar o acesso das pessoas na saúde, não apenas básica, mas também de urgência. Então, conquistamos ambulâncias, tivemos ações no meio ambiente com caminhão de lixo novo, uma ação forte do Samuel Moreira para recapeamento asfáltico, foi quase 14 milhões de recapeamento asfáltico feito em Bebedouro. O trabalho foi feito junto com o Anjo da Oli, então presidente da Câmara, e depois o Silvinho do Pão de Queijo. Sempre trabalhamos em dupla como vereadores na época, nos 2 mandatos. Um outro fato importante, a sala do viajante, que as pessoas precisavam viajar do país, precisavam da carteira de vacina internacional, era uma burocracia grande, e nós conseguimos implantar em Bebedouro a sala do viajante. Muitas pessoas de Monte Azul têm acesso a esse serviço também, facilitando a vida das pessoas. A função do político, Rafael, Igor, o prefeito, é facilitar a vida das pessoas, é dar qualidade de serviço público, que hoje as pessoas carecem muito na saúde. O prefeito disse aqui a dificuldade da cirurgia de alta e média complexidade. Nós temos uma fila astronômica no estado de São Paulo por fila de cirurgia de média e alta complexidade, cardiologia, ortopedia, neurologia e tantos outros procedimentos e exames que as pessoas se ajoelham para poder ter acesso a esse importante serviço, que faz parte da Constituição, direito do cidadão. E nós políticos temos a função de ampliar esse acesso e poder ter essa qualidade de vida para as pessoas. Tivemos uma atuação importante também na área de lazer, construção de Campus Society em bairros da cidade, também com verbas
de emenda parlamentar de deputado e ações também na área de assistência social, ajudando através de verbas parlamentares também as entidades bebedouras. E tudo isso que você fez como vereador te qualificou para ser candidato a prefeito. Aí você foi candidato a prefeito. Nós temos um grupo político que... Né? Calma, inspira. Aí você perdeu por 400, a diferença de 400 votos. Se a gente tirar, é 200, né? Porque você tira, né? Fica 200 votos. Isso mostra que esse trabalho que você desenvolveu enquanto vereador foi reconhecido por uma boa parte da população. Isso mostra que esse trabalho seu como vereador foi muito bem reconhecido. Mas a abstenção que não foram votar por motivo. Sim. E como é que, aí depois disso, o PIFER está atuante na política? Nesses 2 anos, o PIFER, você mostrou aí o apoio que você está dando ao Bolsonaro, o apoio que você está dando ao Tarcísio. Então, depois, no novo partido agora, PSD. Então, depois desse período de outubro da eleição, você ficou fazendo grupo, reorganizando. Hoje assumiu o PSD lá na cidade de Bebedouro, tem projetos, então você não ficou ausente, você ficou trabalhando. E como é que está a política local lá de Bebedouro? Continuamos ajudando a cidade em todos os eventos que nos procuram, nós estamos sempre abertos, nós fizemos isso a vida inteira. Aprendi isso com meu pai e com meu avô, né? Ajudar o próximo, ajudar as entidades dentro das condições que cada um possa ajudar praticamente, e continuamos ativos. Né? Tivemos uma participação ativa nessa campanha também, junto com o Bolsonaro e Tarcísio, e estamos agora se Deus quiser, com a vitória dessa nossa dupla, possamos ajudar o Eleusis e o Tarcísio e toda a equipe do PSD nessa nova empreitada que vai assumir o Estado com algumas dificuldades em algumas áreas, outras é ampliar, outras é manter aquilo que vai bem. Nós temos alguns problemas na nossa região, você é fato disso. As pessoas passam na eleição, promete a mesma obra 3 vezes e a obra não acontece. E as pessoas acreditam que vai acontecer. Nós precisamos realizar essas obras que foram prometidas e que não aconteceram na nossa cidade, na nossa região. O Tarcísio é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que assumiu o compromisso com os prefeitos de manter todos os projetos em andamento. É um cara que voa, é rápido, é ligeiro, vai cobrar eficiência. O plano de governo dele mostra essa eficiência, informatizar, digitalizar, ter um planejamento digital que consiga fazer o controle e as coisas aconteçam na velocidade que as pessoas precisam. Não são os políticos que precisam. Nós somos uma ferramenta para que o orçamento dos impostos que as pessoas pagam com dificuldade aconteça no dia a dia das pessoas. Uma pergunta extensiva para os dois, depois eu passo a palavra para você, Thaís. Vocês esperavam que o Dória ia sair do PSDB? Porque assim, da eleição do primeiro turno até hoje, aconteceu vários fatos políticos, tanto explícito quanto implícito, né? Os mais explícitos que aparecem para nós aí como essa desfiliação do Dória do PSDB. Marcelo, começar por você, depois eu passo a palavra para o Fifer, depois o Igor para fazer as perguntas dele, que ele já está me cutucando aqui com a caneta. Você esperava, Marcelo? Não, a gente não tinha expectativa. Vamos falar assim, você está perguntando agora para o político, Marcelo, o prefeito. Sim. E para nós prefeitos nós temos uma outra visão do que de repente a própria sociedade, o próprio eleitor teve. Então a expectativa que a gente tinha era da continuidade do Dória, assim, no PSDB, até na vida pública, e nem esperava aí que ele não tivesse concorrido. Mas isso era o que nós vimos trabalhado, porque a gente tinha, sim, um bom relacionamento e tinha uma visão de gestão em que o Dória vinha fazendo a governabilidade do Estado de São Paulo de uma forma positiva. Para mim, prefeito, para nós prefeitos, tanto é que o PSDB, eu não sou o PSDB, mas o PSDB contava com o apoio de mais de 550
prefeituras. Tá? Então ele teve um trabalho de construção muito positivo que nós reconhecemos, e foi isso que nos levou a inclinar o trabalho que estava sendo feito. Mas, se você perguntar para mim, você esperava que o Dória saia do PSDB? Não. Eu entendia que neste momento, apesar de não ter disputado, ele se manteria no partido e ficaria ali no cargo de expectativa para ver o desenrolar das coisas, porque quando a gente é prefeito, Rafael, e aí é uma coisa que só quando você está, você percebe, muitas daquelas coisas que nós idealizávamos ficam um pouco distante, porque a forma da nossa da burocracia do sistema, que entrava muitas coisas no Brasil, às vezes te impede de prosseguir. Pergunta do Igor lá atrás, por exemplo, em relação a vereadores, oposição ou não, essa é uma situação que muitas das vezes, tanto para o cargo executivo, segura no legislativo. Se você perguntar para mim hoje do Bolsonaro, só teve 4 anos, qual é o motivo de o prefeito Marcelo entender que o Bolsonaro merece ter um segmento de mais 4 anos? É simplesmente porque para um político em atividade, 4 anos é muito pouco para ele mostrar o trabalho dele. Então, eu acho, a pergunta em relação ao Dória, não tinha essa expectativa, nós não achávamos que ele sairia neste momento. Piffer, sei que você estava lá no PSDB, mas não estava. A situação começou antes. Mas qual a sua análise? O Dória também entrou na política pelas mãos do Geraldo. E quando o Dória venceu a eleição contra o Márcio França, apertado, o Geraldo deu a condução do partido para o Dória. E o Geraldo era o candidato do PSDB para o governo de São Paulo. E o Dória fez uma manipulação, inviabilizando o Geraldo dentro do PSDB. E o Geraldo teve que sair do PSDB, ficou insustentável a permanência dele. Então, ele fez alguns históricos do PSDB sair do partido, e a saída dele agora realmente deixou todo mundo. O que está acontecendo? Precisa entender. O estrago da derrota do PSDB faz parte desse processo. Politizou demais uma doença, impediu o comércio, que teve muitas dificuldades naqueles meses, quase ano e meio de trabalho. Muitas pessoas, teve até suicídio em Bebedouro. Que virou um caso. Pelo impedimento do trabalho. Né? A liberdade foi cerceada. E hoje abandonou o partido, sem mais sem menos. Então o partido ficou órfão praticamente. As lideranças antigas que criaram o partido não têm mais idade para poder comandar. O Rodrigo nunca foi PSDB, entrou agora por causa da eleição, é democrata a vida inteira. O partido ficou sem identidade. Graças a Deus tive o convite do deputado Eleusis e saí antes dessa confusão toda. Eu vou voltar nesse assunto, mas vou passar para você, Igor, que eu tenho 2 perguntas ainda para fazer antes de terminar o nosso programa. Piffer, você já foi secretário municipal de saúde de Bebedouro, né? Como que você analisa a saúde hoje da sua cidade? E se você tivesse a oportunidade de hoje voltar para secretário, qual seria a sua primeira prioridade na saúde? Igor, fui secretário de saúde 17 anos em minha vida, em 3 municípios diferentes, e dei apoio moral a um amigo do Marcelo no início do mandato dele, sugerindo algumas situações. Não tem uma investigação no meu nome em 17 anos. Não tem uma investigação em 17 anos. E as políticas públicas que nós implantamos no partido, na saúde, seja em Itaiaçu, 18 anos atrás, em Taquaral ou em Bebedouro, foram sucesso. Infelizmente, aquilo que o Tarcísio não fará. Quando eu saio, entra alguém que não continua aquela política pública e se desfaz todo um processo de construção, que é lento. Trabalhar na saúde não é fácil, é muita gente, precisa qualificar as pessoas constantemente. Nós tivemos agora, que o Marcelo falou, a Covid, uma doença nova. As pessoas não tinham preparo, os médicos não tinham preparo. Você tem que qualificar isso constantemente e rápido, para que você pudesse colocar em prática todo o processo. Nós fizemos um projeto do SAMU. Nós ganhamos o SAMU em Bebedouro. Mas o prefeito que sucedeu, quando era secretário,
não dar carta branca e sucesso para quem conseguiu o projeto, até hoje não implantou. Engavetou, infelizmente. Não, é um sonho nosso, não tem o SAMU Bebedouro ainda, né? E tantas outras políticas públicas para que você tenha acesso mais fácil. Nós implantamos em Bebedouro consulta no período noturno, para quem pudesse trabalhar, sair do seu trabalho e ter a consulta médica. Não precisa faltar, porque quando ele falta é um transtorno para a empresa e para o seu salário. Ah, mas tem atestado, mas a pessoa é de bem, não quer faltar. Ela sabe que a sua ausência da empresa vai dificultar o trabalho. E cortar também essa atividade de consulta noturna. Nós já tivemos em Bebedouro pronto atendimento odontológico na UPA. Também foi cortado. Infelizmente. Então, com 17 anos como gestor, fico feliz de cada momento. O momento muda, né? A coisa dinâmica. Atos que você fez lá atrás, hoje talvez você não faria. As coisas é muito dinâmica. Sempre valorizei o funcionário público. Consegui colocar um projeto do PEMAC como lei em Taquaral. E agora tirar também essa gratificação desses funcionários do município de Taquaral, onde as pessoas que desenvolviam sua atividade com maestria e tinha satisfação, ele ganhava um abono salarial, e isso qualifica a pessoa a desenvolver um trabalho melhor, qualificado na saúde. Eu quero continuar a bola com o Piffer ainda. Não tem como falar do hoje sem falar do seu passado, né? Você também foi vereador durante 2 mandatos. Como que você analisa o trabalho dos atuais vereadores e também como que você vê aonde que o prefeito Lucas Serem tem falhado na administração dele? Eu fui eleito com o Anjo da Hora em 2018 como independente, nós não tínhamos candidato a prefeito. E fizemos uma Câmara de 2013 até 2017 republicana, discutindo projetos. Aprovávamos projetos do prefeito e a gente impedia que projetos inadequados para a população fossem aprovados. O prefeito queria vender o Saeb. Nós impedimos isso. Houve conversa em São Paulo com 2 deputados para me forçar a mudar de ideia. Eu não resisti. Eu resisti e não aceitamos essa proposta. Esse foi um dos motivos do rompimento. Então, uma Câmara Republicana, você aprova aquilo que é bom, fiscaliza. Nós abrimos CPI, nós abrimos investigação, né? Investigar não é condenação. Mas nós fizemos isso de uma forma republicana. Quando o prefeito começa com atitudes não legais, ter o controle da máquina no partido, no legislativo, as pessoas sabem o que está acontecendo. Isso é culpa, Bebedouro. Então, você que está vereador hoje, daqui 2 anos tem uma eleição. Cuidado. As pessoas estão de olho no que você está fazendo, na sua postura, no seu comportamento. 9 foram eleitos comigo, né, praticamente, pessoas. A Câmara tem são 11. Então, o povo hoje é sábio. Ele não acredita em mentira mais, ele sabe o certo e errado. E na hora certa ele sempre é sábio poder fazer a sua votação com legitimidade, com liberdade, praticamente. Por fim, quero passar a bola para o Marcelo Otaviano, prefeito de Monte Azul. Falar de... A sua cidade tem festa do peão, tem festa do padroeiro, mas não tem como falar de Monte Azul sem falar do Atlético de Monte Azul, né, que tem 102 anos e tem Barretos como seu principal rival, né? Já foi campeão paulista da A2, já esteve também na A1, né? Mas a minha pergunta é como está hoje o time e se ele é para a cidade aí um motivo de orgulho. Sim, boa pergunta também, Igor. Monte Azul não tem como você falar sem falar do Atlético Monte Azul. Você vê que na região nós não temos times como o Atlético que está hoje e permanece na A2. Lá o Cardoso, que é o atual presidente, o Xará, né?
tem feito um belíssimo trabalho, eu tenho acompanhado. E o Atlético hoje, ele sobrevive e é um time que ele tem recursos próprios dele ali e está em dia. Então ele tem suas contas regularmente em dia. Isso é importante. E quando a gente vai em reuniões em São Paulo, em Brasília, e recentemente eu tive lá com um dos assessores do Baleia Rossi, do meu partido, e ele faz questão de falar, eu tenho uma camisa do Atlético. Então realmente é um orgulho. Então você já anda no porta-mala cheio de camisa do Atlético distribuindo. Não ando ainda, mas já levei algumas, né? Mas até o Sanches aí que comentou na época. Mas é um orgulho sim, viu, Igor, levar o nome do Atlético. Recentemente nós estamos apoiando. O Atlético agora também se aventurou e tem feito um bom trabalho junto ao futsal, Rafael. Nós estamos participando do Campeonato Estadual de Futsal. E na nossa primeira participação já tivemos um resultado bastante promissor e positivo. Nós estamos entre os 8 melhores do estado de São Paulo no futebol de salão, levando o nome do Atlético Monte Azul, com o apoio da prefeitura, e isso tem nos ajudado bastante. Nós tivemos recentemente uma reunião, o Atlético Monte Azul, tanto no futebol quanto no futsal, deve ter seus investimentos para o ano que vem, e vemos com novidades aí. Esperamos que no próximo ano queremos subir novamente para 1. Vamos dar orgulho para a região e contamos aí com um projeto promissor que tem tudo a ver. A torcida do Azulão aí pode ficar atenta que nós estaremos com um time bastante participativo agora em 2023. Marcelo, você tem uma secretária de esporte muito ativa, né? Sim. Ela tem um vínculo muito forte, ela é atuante, batalha, corre para um lado. Isso facilita também, né? E você sabe que um desafio, Rafael, da gestão é isso. As mulheres ela vêm dominando todos os setores. Pra você ter uma noção, em Monte Azul, secretária de Educação é mulher, secretária de Saúde é mulher, secretária de Esportes é mulher, secretária de Cultura é mulher, a secretária de Gestão é uma mulher, e a secretária também que faz parte ali de gabinete é uma mulher. Então eu tenho ali um time de mulheres que tem feito um trabalho. Você sabe que isso sinaliza para 2024, né? Você vai apoiar uma mulher talvez ou vai ser uma mulher para vice. Talvez, mas enfim, a Juliana, como você tocou, ela tem feito vários projetos, tem acompanhado esses projetos, e o desafio foi que sempre foi masculinizado isso. Quando você falava em secretário de esportes, era homem e futebol. Nunca foi nada diferente. Nós mudamos essa realidade. A Juliana conseguiu não só com o esporte, ela dá o sustento para o esporte, mas são várias atividades, em todos os aspectos, bem eclético. Nós temos várias oficinas, um trabalho realmente muito bom, feito, não dela sozinha, tem uma equipe por trás dela, mas faz e conquista recursos. Um secretário ele não tem que ficar só ali com o prefeito, ele tem que ir em busca, tem que se capacitar. Ela já é formada também, entendeu? Então ela tem aí esse gabarito, principalmente para essa área ligada ao esporte. Então ela está indo muito bem lá. Todos os secretários vão bem. Você tocou o nome do esporte por causa do Atlético, com certeza, né? E a parceria deu certo. E é o que eu tenho te falado. O Atlético tem tudo ano que vem aí para, nos seus 103 anos, ter a ascensão novamente a 1, se Deus quiser, trazer para a região jogos como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, né? Quem sabe a nossa participação lá também. E o estádio está adaptado para receber esses campeonatos? Nós temos um estádio muito bom, lógico, quando você tem um jogo dessa envergadura, nós buscamos a região algum estádio maior para poder receber, mas nós temos lá um estádio hoje que suporta mais até do que a cidade toda, né? Cabem lá mais de 20 mil pessoas, está mantido em ordem, tem um plantel, tem um lugar todo estruturado, todo mundo. O Atlético é um time que se mantém e só não está realmente na primeira divisão ainda do Paulista por conta de condições financeiras que ele sempre trabalhou com a linha de se manter. Ele não tem essa linha de bancar e fazer diferente, né? De arriscar, né? Então isso a gente faz com sabedoria, graças a Deus. Prefeito, parabéns. Esporte é saúde, esporte tira o jovem da droga. Nós temos uma atuação efetiva também no esportes lá. Trouxemos a primeira copinha de futebol júnior Bebedouro como sede. Foi um trabalho também dos nossos amigos da federação e deputados ligados na época. Então essa atuação invista mais ainda no esporte. Saúde e prevenção às drogas.
Parabéns. O esporte é sempre a válvula que a gente busca, né? Pessoal, estamos encaminhando para o final do nosso programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para ambos. Vou começar primeiro com o Marcelo, depois para você. Marcelo, você na condição de prefeito, líder que é regionalmente, líder que é dentro do MDB, a abertura que você teve na envergadura com os políticos que estavam ligados ao Palácio dos Bandeirantes, seja PSDB, seja União Brasil, vocês realmente acreditavam que o Rodrigo ia para o segundo turno? A primeira pergunta. A segunda, você acredita que ele fica no PSDB ou ele volta para a União Brasil? Olha, isso baseado no que você sabe, você não... É uma opinião pessoal. Sim. Entendi. Olha, eu, particularmente, por vivenciar a realidade do meu município, entendendo que os demais 500 e poucos prefeitos que estavam em apoio ao governo também estariam com a mesma situação, eu acreditava piamente que realmente o Rodrigo ia para o segundo turno, e pelo trabalho, pelo conhecimento. Ninguém conhece mais do estado de São Paulo do que o Rodrigo Garcia, pela vivência histórica dele, de trabalho e dedicação de 27 anos. Então, eu não sou da União Brasil, tá? Eu sou do MDB, mas vi o trabalho do Rodrigo. Então, eu acreditava, sim, enquanto prefeito, que nós teríamos a oportunidade do segundo turno. Tirando isso, Rafael, não tive dúvidas nenhuma, assim como o Rodrigo, logo na sequência, 2 dias após as eleições, se manifestou qual é o lado que ele estaria de opção para o segundo turno. A mesma situação, não só seguindo o nosso líder, Rodrigo, mas também a inclinação de entender que é a melhor condição que nós temos para São Paulo. Nós, hoje, apoiamos aí a candidatura do Tarcísio de Freitas por entender que ele é a melhor opção de governabilidade para o estado de São Paulo. Então, a primeira pergunta tua, sim, nós entendemos que sim. E se ele deve permanecer no PSDB, o Rodrigo ele é uma pessoa muito centrada. Eu vejo que, como foi dito aqui, que ele foi para o PSDB por conta da candidatura política, o interior do estado, as nossas cidades, nem sempre eles se prendem a bandeiras. O estado como um todo, sim, muitas pessoas estão repudiando o PSDB. E sendo bem prático, pragmático e dizendo aqui para todos que estão nos ouvindo, quando a gente sai do estado de São Paulo, que a gente reclama de como o estado de São Paulo está, e nós vamos para outros estados, nós vemos uma realidade totalmente diferente. Isso preocupa, tá? Porque realmente há um trabalho de excelência fora. Mas a gente entende e, na minha visão, eu acho que o Rodrigo não fica no PSDB. Essa é a minha opinião pessoal. Piffer, bem rapidamente, que nós estamos já... Eu também acho que não fica. Veio para cá por causa do PSDB, da máquina partidária. O que eles raciocinaram? Pegaram a votação do Márcio França, então vice-governador na época do Geraldo, mais a máquina do PSDB que elegeu o Dória. Uma eleição disputadíssima no segundo turno de 2018. Bom, temos vice-governador e a máquina do PSDB. Está fechado. Mas cada eleição é uma eleição. Né? Cada eleição é uma história. Cada eleição tem um mote de campanha. Cada eleição é um personagem diferente. Às vezes o mesmo personagem muda a postura, muda a forma de fazer a campanha. E o Rodrigo tinha a rejeição do Dória, que foi muito forte. Né? A politização da saúde, todo o processo da pandemia, fez uma rejeição do Dória astronômica, que atrapalhou com certeza todo esse processo eleitoral do Rodrigo Garcia. Eu acho que ele sai também e volta para a origem dele, que é os democratas, hoje União Brasil. Bem, pessoal, estamos encerrando o programa Café com Prosa aqui pela Rádio Jornal 88.7. Gostaria de agradecer você, Igor, pela participação, você, Marcelo e Piffer. Você tem 20 segundos para dar um recado para a população de Monte Azul e o Piffer depois 20 segundos aí para agradecer aí a população de Bebedouro. Palavra é gratidão, obrigado pela oportunidade, Rafael, Igor, a todos que trabalham aqui, e parabéns pelo programa que você tem feito com muito êxito. E Monte Azul, a palavra é gratidão, agradeço, quero sempre estar ao lado da população, construindo cada dia melhor para nós, Monte Azulenses. Agradecer o convite, Rafael e Igor, por estar no programa de vocês. Agradecer a população de Bebedouro pelo apoio. Estarei sempre como médico atendendo as pessoas, ajudando as pessoas.
E a política faz parte de um processo, é uma ferramenta que é muito pequena. Nós somos maiores que a política. Nós somos cidadãos de bem que ajudam as pessoas de bem. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi mais uma edição do Café com Prosa. O prefeito de Monte Azul Paulista falou um pouco aqui. Piffer foi candidato a prefeito de Bebedouro. Tenho certeza que o Piffer será candidato daqui a 2 anos. Não deu tempo, mas numa próxima edição ele vai vir para falar. E o Marcelo vai fazer uma sucessora lá, hein? Eu acho que vai ser uma mulher. Mas enfim, pessoal, até a próxima segunda-feira, aqui às 17 horas pela Rádio Jornal 88.7. Inscreva-se em nosso canal e até a próxima! Esta é a Jornal FM, ZYE 314, canal 204.